Graça e paz a todos os irmãos. Vamos orar juntos. Feche seus olhos. Senhor, é bom estar na tua casa. Obrigado por esses irmãos que estão aqui conosco. Obrigado pela oportunidade de servir ao Senhor e de ser abençoado por ti. Obrigado porque o Senhor se mostrou um Deus verdadeiro. Nós podemos ter ao Senhor como nosso Deus e podemos ser teus servos. Mais do que isso, pelo sangue de Cristo, fomos tornados filhos de Deus. Benção no Senhor, a nossa alegria, o teu cuidado nas nossas vidas. Pedimos que nesta noite o Senhor receba a nossa devoção e derrame as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Abençoa os irmãos que não estão conosco nas suas viagens, mas que nós que estamos aqui sejamos representantes de cada uma das nossas famílias. Que a bênção do Senhor alcance a todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler juntos. Eu vou pedir a ajuda do Rafael. Por favor, Rafael, para fazer a leitura do texto bíblico. E logo em seguida vamos cantar o hino 52, Grandioso és tu. Vamos ler todos juntos. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Tu, só tu, és Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu os conservas a todos, e o exército do céu te adora. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu,
Enquanto a equipe vem à frente para continuarmos louvando ao Senhor, eu vou pedir para você ficar em pé um pouquinho, olhar para o seu lado, dar um abraço no seu irmão e principalmente cumprimentar nossos visitantes com muita alegria, recebendo-os de maneira muito calorosa. Está tudo meio solto, agora acho que apertei. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Você está cumprimentando o seu irmão, desejando-lhe bênçãos. E vale lembrar que todos nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo, proclamar a salvação que é em Cristo a toda criatura. Louvemos. Palmas. Usa a minha voz. Fui chamado para mudar o mundo, para fazer a grande diferença. Sou a luz que vai brilhar e iluminar ao meu redor. O meu tempo quero dedicar ao Senhor, meus talentos quero oferecer ao Senhor. Sou a luz que vai brilhar e iluminar ao meu redor. Usa minha voz e também as minhas mãos. Quero mais do teu poder, quero mais da tua unção. Chamado para mudar o mundo, para fazer a grande diferença. Sou a luz que vai brilhar e iluminar ao meu redor. O meu tempo quero dedicar ao Senhor, meus talentos quero oferecer ao Senhor. Sou a luz que vai brilhar e iluminar. Minhas mãos, quero mais o teu poder, quero mais a tua unção. Usa minha voz e também as minhas mãos. Quero mais o teu poder, quero mais a tua unção. Nós temos um Deus que é incomparável. Incomparável mesmo. Eu falava de manhã, mas alguns não estavam aqui. Durante muitos meses, em casa, nós enfrentamos um problema de doença de minha mãe. E em Cristo nós vencemos, juntos, como família. Eu contei muito com cada um de vocês que está aqui essa noite, seja em oração, no suporte. E ouvindo uma mensagem de Luiz Giglio, eu contei isso pela manhã, mas
você que não estava aqui perdeu. Ele falava o seguinte, que há uma diferença muito grande em você ter conhecimento sobre algo e você conhecer algo. Então, tem uma diferença muito grande de você conhecer sobre alguma coisa e conhecer alguma coisa. Ele faz o comparativo com Deus. Há uma diferença muito grande de você conhecer sobre Cristo e conhecer a Cristo. E há um abismo muito grande. Ele usa a palavra gap, né? Um espaço aí muito grande entre uma coisa e outra. Graças a Deus nós podemos experimentar e passar por essa provação, por estimar, conhecendo a Cristo, com Ele ao nosso lado. Conhecendo sobre Cristo, nós podemos falar para outras pessoas. Mas isso não seria o suficiente se nós não conhecêssemos a Cristo, confiássemos nele. Pela segunda vez na minha casa, Deus se mostrou presente, trouxe a cura para algo que não vem do poder dos homens, pode ser a ciência que for, da mais avançada, mas se não vier da vontade desse Deus que é incomparável, de nada adiantaria. E hoje é um dia muito especial, porque depois de todo esse processo, a minha mãe ela está aqui hoje, louvando a Deus conosco, curada. Então, é um Deus incomparável que nós temos. Um Deus que, mesmo em meio à fraqueza, nos dá forças, nos dá uma paz que nós não entendemos muitas das vezes. Aliás, não entendemos nenhuma das vezes. Quando a gente deita para dormir, aquela paz, não é? Que nos conforta, nós sabemos que vem dele. Louvo, declare isso também. Faça dessa noite, desse último domingo aí de 2014, uma noite de renúncia, uma noite de entrega. Confie, adore o Senhor. Insondável teu amor.
gente num louvor aqui. E nesse último cântico nós consagraremos de fato nossa vida ao Senhor essa noite. Se você crê nisso, cante assim também. Consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Declare de novo. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Deus, louvado seja o seu santo nome, Pai. Recebe nossa consagração, nossa vida. Nós derramamos neste lugar, Senhor, que é um altar, ó Pai, de adoração a Ti, onde o sacrifício são as nossas vidas, ó Deus. Então aceita, cuida, Pai. Somos muito gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas, mesmo que por nossa natureza pecaminosa não sejamos tão merecedores, ó Deus. Louvado seja o seu santo nome, ó Pai.
Abençoa esta igreja, este corpo, cada um que está aqui presente esta noite, ó Pai. Seus anseios e medos, o Senhor bem sabe, e entregamos tudo nas Tuas mãos, porque o Senhor é incomparável, Deus. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Quero chamar a irmã Nancy aqui na frente. Pode vir, irmã Nancy. A gente a chama de Nancy, mas acho que a maioria dos irmãos não sabe o nome dela. Então, depois do culto, quando terminar, os irmãos podem ir até ela e perguntar o nome dela direitinho. Mas pode continuar chamando ela de Nancy, não tem problema, né? Mas ela fez um compromisso de que ela gostaria de dividir com os irmãos alguma coisa que Deus fez. Alguns irmãos às vezes me procuram e dizem exatamente assim: pastor, eu preciso contar. Então, nós damos essa oportunidade que hoje nós vamos ouvir um pouquinho do que Deus fez na vida dela. Pai, Senhor, para os irmãos, eu queria agradecer a Deus porque eu fui fazer o exame da tireoide e os médicos falaram que talvez podia ser câncer. Aí eu fiquei orando, pedindo a Deus, né, o pastor da igreja, principalmente a Graça, né? A Graça me ajudou muito em oração. E graças a Deus, quando eu fui lá ver o resultado, aí eu e minha neta, minha filha, preocupada. Aí a minha netinha vestida de branco e falou para o médico: eu vou ser médica para quando a minha avó ficar bem velhinha, eu ajudar ela. E eu achei muito interessante. Aí quando o médico deu o exame e tudo, aí eu falei: ai meu Deus, né? Vamos ver o resultado. Aí que eu achei interessante foi que na hora que o médico falou o resultado, eu falei assim: ai, graças a Deus. Na hora eu agradeci a Deus, né? E aí o médico ficou olhando assim na minha cara, assim, né? Eu acho que ele falou: essa mulher é louca, né? Ficar agradecendo na sala do médico que eu estava, né? E ele ficou olhando muito assim em mim. Aí eu falei assim: ai, graças a Deus que deu tudo certo. Não tinha presente melhor de Natal de que eu receber o resultado, né? Que foi tudo normal, graças a Deus. Senão eu ia ter que fazer uma cirurgia. Aí agradeci o médico que olhou na minha cara. Aí eu falei: então, doutor, porque não adianta nada a gente ter o dinheiro e não ter a saúde para a gente partilhar, né, com esse dinheiro, comprar as coisas, né, que a gente precisa. Então eu agradeço. Foi o presente melhor que eu ganhei agora no Natal. Foi isso. Então, porque todas as vezes que eu venho aqui na frente, eu venho só pedir. E hoje eu vim só agradecer. Obrigado por aquelas irmãs que oraram por mim. E por pastor também, né? Também queria chamar aqui a irmã Sônia Machado. Vem cá um pouquinho, irmão Wagner junto, por favor. Vem. Não tem problema. Irmã Sônia, por favor, vem aqui à frente. E irmã Sônia está representando todas as bênçãos de Deus que Deus deu para a gente esse ano. Foi uma grande vitória, muitas orações, a família envolvida, os irmãos. E é muito bom vê-la aqui com a gente, recebê-la aqui depois de tudo que Deus fez na vida dela. E Deus assim continua fazendo. Está fazendo lá na Rose Brancaglione, está fazendo na Sônia Pera, está cuidando do Reinaldo Pellegrini, de tantos outros que têm vivido situações muito difíceis, mas eles têm confiado no Senhor e Deus tem cuidado de cada uma dessas vidas. Então, se você também quer apresentar a sua vida ao Senhor, ou gostaria de agradecer a Deus, pode vir aqui à frente como fazemos sempre. E aí, pode sim. Aproveitar. Irmãos, a paz do Senhor. Eu também estou muito feliz de estar aqui, assim como a irmã Nancy. Então, todos sabem o que eu passei desde junho, quando foi já ali, começou os exames, né? Em 1º de agosto foi oficializado o meu câncer. Mas em nada eu falei: eu exijo a minha cura. Nunca falei assim para o meu Senhor, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o Deus da minha vida. E então eu só falei assim, quando o médico falou lá no hospital que realmente era um tumor, era bem agressivo, era maligno. E aí a Pâmela e o Wagner estavam comigo. E eu notei que eles ficaram realmente muito, assim, é lógico, porque é uma situação muito difícil quando você recebe essa notícia.
Mas Deus me deu uma paz tão grande, irmãos, que eu falo, veio aqui dos irmãos, viu? A minha família em Cristo, que estava orando por mim, e a minha família também, a gente sempre se reunindo, e naquele momento, eles saíram da sala, eu só falei assim: Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor me deu a vida, eu sou feliz por tudo que o Senhor já me deu. Se o Senhor quiser me levar, a minha vida é tua. Se o Senhor quiser me curar, a tua vontade vai ser soberana. Se não, Senhor, eu estou aqui para o que o Senhor quiser. Se for para mim testemunhar, o que eu tiver que passar, mas não tem problema, a minha vida é sua. Se o Senhor quiser me levar, eu sou tua, porque o Senhor me deu a vida, eu sou grata. Eu sou grata, eu falava assim com Deus, como eu estou falando com os irmãos. Eu sou grata pela família que o Senhor me deu. Eu sou grata por tudo que eu tenho. Eu sou grata pela igreja, por todos os irmãos, porque vocês são minha família também. Irmão, olhe para o irmão do seu lado, ele é sua família. Quando a gente cai num hospital, a gente sente o quão fraco a gente é, que a gente não é nada. E a gente tendo Jesus no coração, a gente tem tudo. E se alguém aqui não tem Jesus no coração, não saia daqui sem Ele. Porque Ele vai te alegrar em tudo, Ele vai te dar uma paz, a paz que eu tive a cada momento que eu fiquei lá. Irmãos, porque não é fácil. Mas, na primeira semana, eu esperando os resultados para ver se eu não tinha nenhuma metástase, né? Foi constatado maligno tudo. Na outra semana, então naquela semana foi tudo constatado que só tinha no peritônio, mais no peritônio mesmo. Na outra semana eu voltei para fazer a cirurgia da biópsia, porque a biópsia é que ia constatar tudo mesmo. Então foi mais uma semana. Aí na outra semana eu voltei para pôr um catéter, porque aí eu ia começar a químio. Então, mas irmãos, eu falo, a cada notícia que eu tinha uma paz muito grande. Eu tinha mesmo, de coração. Porque eu sentia Deus ao meu lado, eu sentia os irmãos orando por mim. Irmãos, eu tive tanto carinho da minha família. Eu tive nutricionistas que cuidaram de mim. Sabe que é o Senhor a preparar pessoas queridas aí, que não vou citar todos os nomes, né, porque todos foram muito assim comigo. Eu saí do hospital, passa aqui, tem aquela sopinha, tem uma coisa. Irmãs amadas que puderam ir em casa, eu agradeço também. O pastor sempre lá com a sua esposa, sabe, sempre. Então, eu sempre recebendo as notícias dos irmãos aqui também, né? Todos falando comigo no WhatsApp, ou indo em casa, como eu falei, ou recebendo da Pâmela, do Leandro, do Rogério, todos falando, olha, mandaram um abraço, recebia frutinhas. Nossa, gente, muito carinho mesmo, de todos. Eu só posso louvar a Deus, porque mesmo através dessa enfermidade que eu passei, porque eu estou curada para honra e glória do nome de Deus, porque Ele quis, porque foi da vontade dEle. Porque se eu estivesse com Ele também, eu estaria muito, muito feliz. Isso eu falei para a minha família. Eu olhei no olho de todos, eu falei, eu amo muito vocês, mas eu amo muito mais a Deus, porque Ele é o dono da minha vida. Então, e Deus operou grandemente. Eu agradeço muito por tudo, irmãos, que vocês fizeram por mim. Olha, ame seu irmão, ore com ele é a sua família também, porque no céu nós estaremos todos juntos, né? Amém. Então, Deus abençoe, viu? Eu amo vocês, obrigada por tudo mesmo. Vou pedir para os irmãos ficarem em pé, e aqueles que quiserem vir apresentar a sua vida ao Senhor, o seu pedido, no seu agradecimento, e eu vou pedir para o nosso pastor Manuel até vir aqui à frente e fazer essa oração, agradecendo a Deus, fechando no último domingo do ano, em agradecimento ao Senhor e a nossa continuação, na esperança naquele Deus que realmente realiza milagres, mas que mostra que é um Deus presente, Deus que comanda todo o universo, todo o ser. Por favor, pastor Manuel. Já falaram hoje para mim que eu vim de pai de santo.
Eu só sei que tem um pai que é pai de santos, Deus. Querido Deus e Pai eterno, é difícil agradecer-te por dificuldades, mas se olharmos para a tua palavra, nós vemos que todas as dificuldades que os teus servos passaram foram interferências vindas de ti também, e que tu usastes para que descobrissem em ti um Deus de amor, um Deus de cuidados, um Deus, ó Pai amado, que nos acompanha do nascer até o nascer da vida celestial também. Ouvimos isso das duas irmãs e sabemos que também os outros que aqui estão têm muitas experiências como essas, experiências como os teus servos no passado transformaram em aproximação a ti e também em glória para o teu nome. Nós te agradecemos por este instante e que cada coração aqui receba de ti, do teu Espírito, uma grande esperança de que tu estás também nas dificuldades, como também nas alegrias. Te agradecemos por esses testemunhos, pelas vidas que estão aqui na frente, e te agradecemos pela vitória que tu darás a cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma das maneiras de termos certeza de algumas coisas é quando a gente conhece. O relacionamento entre os cônjuges muda com o tempo porque a gente passa a conhecer. Então você já sabe o que vai acontecer, de bom e de ruim. Quando a gente não conhece, a gente pode ter falsas esperanças. Podemos enganar nós mesmos em muitas coisas. Mas conhecer é muito importante. Um empresário de sucesso é aquele que conhece bem o mercado de trabalho, o ramo de atividade, e ele sabe como trabalhar, como conduzir a sua vida e o seu negócio. Então, conhecimento é muito importante. E é muito interessante algumas experiências. Hoje, ainda na classe de preparação para o batismo, um dos irmãos teve a oportunidade de compartilhar comigo. Assim, ele disse mais ou menos com essas palavras: em 50 anos, eu não aprendi o que eu tenho aprendido aqui, e eu não tinha experimentado Deus como eu tenho experimentado agora. Mas ele falou isso muito emocionado, e isso tem sido uma confirmação daquilo que a gente pode experimentar de Deus quando o buscamos. E pensando nisso, então, é que eu quero dizer para os irmãos que a escola bíblica dominical é algo básico na vida de um cristão. A gente aprende muito lendo em casa, orando em casa, é a nossa comunhão com Deus. Mas a escola bíblica dominical é quando interagimos com outras pessoas, quando aproveitamos alguém que se prepara, e ali podemos abrir discussões e podemos conhecer mais do ensinamento bíblico, das Escrituras e do próprio Deus. E conhecendo mais a Deus, aprendemos a confiar melhor no Senhor, aprendemos mais a vontade de Deus. Eu gostaria de dizer que um cristão e um membro de uma igreja batista sempre deve ser conhecido por amar a Deus e a sua palavra também. E uma das maneiras de mostrarmos esse amor é participar da escola bíblica dominical. Em janeiro nós vamos ter uma escola bíblica um pouco diferente. Vamos ter apenas 2 classes, de adultos e de jovens e adolescentes. Essas 2 classes apenas. Mas as 2 classes vão estudar a mesma coisa, apenas a maneira, a linguagem que é um pouco diferente. Mas nós vamos estudar a nova aliança. Então, terminado o Antigo Testamento, as alianças antigas, Cristo estabeleceu uma nova aliança. E nós vamos ver essa nova aliança no estudo dos Evangelhos, que acontecerá nos domingos de janeiro. E eu queria pedir que você não falte. Quero pedir que você se comprometa com isso, que você esteja participando. Alguns vão viajar e você não pode estar conosco,
Mas se você não for viajar, esteja aqui. Aqui é o seu lugar. Aqui é a sua responsabilidade individual como parte do corpo de Cristo, de estarmos juntos, aprendemos e assim desenvolvemos o amor e o conhecimento de Deus. Nós vamos cantar agora então o hino A Minha Fé e o Meu Amor. E continua dizendo: estão firmados no Senhor. Com a nossa oportunidade de dedicarmos as nossas vidas. Então você canta, ora ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, continua aquele momento de consagração que já começamos, de fé no Senhor. E aqueles que tiverem também os seus dízimos e ofertas poderão trazer. Cristo habite pela fé nos vossos corações, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Está conosco aqui também o pastor Mário Serrano, veio bem de longe com a sua família e eles estão conosco aqui. Eu gostaria de pedir que o pastor Mário viesse aqui, orar ao Senhor, agradecer os dízimos, as ofertas, as provisões de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, na obra, no ministério de Deus. Em tudo Deus tem cuidado e com os seus milagres e a sua vontade Deus tem operado os grandes milagres. Nós vamos agradecer, pastor Mário, a oportunidade de uma palavrinha e a oração de agradecimento. Boa noite. Alegria de poder estar aqui com meus irmãos, com a minha igreja, rostos que me fazem bem aos olhos e ao meu cérebro. Amado Deus, o Senhor que é o único Deus, Criador do universo, dono de cada alma, tudo te pertence. O Senhor é soberano e supremo. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor fará. Te agradecemos, Senhor, principalmente por aquele presente. Te agradecemos essencialmente porque o Senhor nos escolheu e nos colocou aonde nós estamos para ser agradecidos. Muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de, assim como o Senhor não somente pensou e sentiu amor pela humanidade, senão que também demonstrou. Nós também temos oportunidades todos os dias
de demonstrar esse amor para com a família, para com a igreja, para com o semelhante. Muito obrigado, Senhor, que nesta noite temos esse privilégio de trazer aqui na tua casa, de nos vir para te devolver parte daquilo que o Senhor nos deu. Senhor, lembrando que tu dissestes: amai-vos uns aos outros como eu tenho os amado, até a morte e morte de cruz. Muito obrigado, Senhor, porque através de tua palavra o Senhor nos ensina que não somente quer essa parte, esse dízimo ou essa oferta. O Senhor quer a nossa inteligência, o Senhor quer a nossa saúde, o Senhor quer o nosso dia a dia, o Senhor quer de nós tudo. Muito obrigado, Senhor, por ter nos escolhido e ser essa ferramenta nas tuas mãos, na tua obra, para alcançar aquele que está indo para o inferno. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esta hora, por este momento, de saber que o Senhor é o nosso Pai e nós, os teus filhos, às 24 horas. No nome de Jesus. Amém. Nós temos uma inspiração musical, mas preciso pedir perdão para os irmãos porque eu esqueci o meu celular lá em casa e eu não tinha o nome de quem ia cantar, mas a Rose já se levantou e nós vamos ter esse momento então de agradecimento ao Senhor, continuar louvando a Deus, tendo a oportunidade de ouvir a Rose. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar.
escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos marcaram para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Cristo Jesus, o Filho de Deus, o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mundo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso Estamos no último domingo deste ano. E ainda teremos um encontro no dia 31. Teremos a oportunidade de juntos celebrarmos o final do ano e começarmos o ano novo assim, em comunhão na presença de Deus. E aqueles que quiserem estar conosco no culto, começaremos às 22 horas. E depois vamos até a meia-noite. Se você não puder ficar tudo, venha pelo menos um pouquinho, né? Não tem problema. Mas depois do culto, onde haverá a ceia do Senhor, haverá toda a programação, depois teremos a ceia de fim de ano, que a gente faz lá embaixo no salão. E aí cada família traz um pouquinho, alguma coisa de casa, e a gente faz aquele compartilhar muito bom, né? Cada um traz as suas especialidades, e a gente pega um pouquinho de cada, né? É uma coisa muito boa. Mas eu preciso que você deixe o seu nome com a Ana Cláudia. Então depois, quando acabar o nosso culto, a Ana Cláudia vai estar ali no hall, e você passa ali, dê o seu nome, o nome da sua família, para a gente saber quantas pessoas vão estar conosco. Preciso que você dê o seu nome hoje, para que a gente saiba como vamos trabalhar tudo isso e sabemos direitinho como vamos organizar a nossa ceia de fim de ano. E falando de final de ano, quero pensar com os irmãos nas resoluções e nas avaliações. Você lembra alguma coisa que você planejou para este ano? Pagar aquela conta, resolver aquele problema, finalmente comprar aquilo que você estava, querendo comprar há tanto tempo. Alguns nem planejaram, tiveram que remodelar aí a sua vida com situações, cirurgias, exames, emprego novo,
várias situações aconteceram. E quando vai acabando o ano, a gente começa a pensar no próximo ano. Então, o que nós vamos fazer ano que vem? Pensando então no ano que vem, eu queria que você tomasse algumas decisões na sua vida. Eu quero estudar a palavra de Deus hoje, para que você tome boas decisões para o ano que vem. Que vale a pena você fazer um planejamento que inclua a sua vida espiritual, inclua o seu relacionamento com Deus, alguns propósitos que têm a ver com a sua vida. Nós vamos ler um texto que está no livro de Lucas, no capítulo 23 de Lucas. Antes de lermos o texto, ainda quero continuar perguntando para você: das coisas que você se comprometeu, quantas você conseguiu cumprir? Não sei se você consegue fazer essa avaliação estatística, né? Colocar os índices. Mas quantas coisas, quantos momentos você teve em que você ficou decepcionado? Ou com você mesmo, ou com a situação, ou com as pessoas. Às vezes parece que temos mais decepções ou frustrações do que realmente conquistas. A vida vai colocando situações em que a gente não tem muito controle, e as surpresas aparecem, nem sempre elas são muito boas. E mesmo as surpresas boas às vezes requerem um pouco de empenho da nossa parte para acertarmos a nossa vida, acertarmos os detalhes para que aquilo continue sendo bom. Pensando nisso, o quanto você se comprometeu esse ano com as coisas que você comprometeu, e a vida natural, as coisas mais básicas, o seu trabalho, a sua família, a sua igreja, essas coisas do dia a dia que você precisa ser responsável, cumpri-las todas. Chega no final do dia, às vezes você está muito cansado porque não foi fácil. E durante o ano algumas pessoas passaram por situações difíceis, perdas de familiares, e com tudo isso houve mais compromissos, mais responsabilidades. Quando chega no final do ano, muitos dizem assim: ainda bem que acabou, espero que o ano que vem comece um outro. Mas quantas coisas você conseguiu cumprir? O quanto você conseguiu manter da sua palavra? O quanto você conseguiu manter os propósitos que você estabeleceu para você mesmo? Essa é a minha pergunta. Se você conseguiu fazer com que ninguém se decepcionasse com você. Você conseguiu fazer com que todas as pessoas estejam felizes com você. E principalmente, eu até coloquei no boletim, se Deus está satisfeito com você. Deus está satisfeito com você? Deus está aprovando em todas as suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus compromissos? Então leia comigo Lucas capítulo 23, a partir do versículo 44. Diz assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Até aqui. Sabe o que isso tem a ver com o que nós estamos conversando? Esse é o texto que eu quero que você grave. E Jesus estava lá na cruz, exatamente como a Rose cantou para nós. Nasceu, como cantamos no Natal, esses domingos todos, sofreu e no final morreu lá na cruz. Mas eu vou pedir que você faça uma avaliação comigo, indo lá para o livro de Isaías, num capítulo muito conhecido, que é o capítulo 53.
Isaías capítulo 53. Quando nós lemos, por exemplo, o versículo 4, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Poderíamos ler também o 7, todo o capítulo, mas quero fechar no versículo 12, que diz assim, Isaías 53, 12: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Acho que todos vocês sabem que a nossa EBD ajuda, a gente a aprender sobre essas coisas. O livro de Isaías foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Que o que acabamos de ler nesses versículos, escrito lá no tempo passado, os verbos sendo colocados no tempo passado, como se já tivesse acontecido, só iriam acontecer depois de todos esses anos. E quando lemos aqui em Lucas 23, e havendo dito isso, expirou. Aqui está o cumprimento dessas profecias lá de Isaías. Eu quero resumir o meu pensamento em uma palavra: integridade. Essa é a palavra que eu queria que ficasse no seu coração nesta noite a respeito desse texto, da entrega de Jesus e da morte de Jesus. Integridade. Charles Swindoll, no seu livro Noiva de Cristo, fala que a integridade a gente pode tomar como solidez. E a gente sabe que numa construção há um trabalho da engenharia, do planejamento daquela construção, para que haja uma construção com integridade o suficiente para que ela não desmorone por si só. E depois, ainda quando haja os moradores, os seus móveis e todas as coisas, que ela se mantenha íntegra. E essa solidez, essa integridade é o que Cristo mostrou quando as suas promessas foram cumpridas. Quando Deus dizia que nasceria de uma virgem aquele que entregaria pelas pessoas, pelos pecados de muitos. Essa palavra integridade significa que houve uma solidez em todas as coisas que Deus disse, em todos os atos de Deus, em tudo que Ele estabeleceu que faria. Essa integridade é algo que não foi abalado pelo tempo nem pelas circunstâncias. Nada tirou de Deus o seu propósito. E Cristo vindo aqui, nascendo como nasceu, tendo humilhado a si mesmo e tendo passado por todas as coisas que Ele passou: humilhação, desprezo, falta de fé, falta de fidelidade. As pessoas estavam com Ele, mas uma hora estavam, uma hora não estavam, instáveis. Mesmo assim, Cristo também manteve a sua integridade, e todas as coisas se cumpriram exatamente como Ele disse que faria. E antes da sua morte também Ele disse que haveria de morrer e entregar, e que ninguém tiraria a sua vida, mas Ele mesmo a entregaria. Aqui há uma palavra importante: integridade. É essa palavra, irmãos, que traz para a gente uma confiança. É essa palavra que vale a pena a gente mostrar para as pessoas, porque elas devem crer em Deus. Porque não há ninguém que se possa confiar como Cristo Jesus. Já usei esse exemplo aqui, é um pouco simples, mas tem uma importância muito grande. Nós estamos dizendo: olha, dia 31 nós vamos estar juntos aqui. Você vai estar, eu vou estar aqui. Mas o que garante que você vai estar aqui? A Sônia Machado já disse: nós não somos nada. Estamos aqui cheios de alegria, de expectativas, e amanhã a gente não sabe. O que você pode garantir da sua vida? A única coisa certa é a própria morte. É tudo que nós sabemos que está próximo, e cada vez mais próximo. E quando a gente faz aniversário, a gente comemora o ano que se foi, e já sabe, é um ano a menos. E quando termina o ano, a gente lembra: muito bom, já passaram 2014 anos depois de Cristo, mas é um ano a menos para este mundo. E é essa integridade que mostra para a gente a vantagem disso.
que os tempos estão se fechando, o tempo está se acabando, mas tem uma coisa boa nisso, irmãos, é que Cristo é o mesmo, e o nosso Deus é o mesmo, e a sua palavra continua sólida e firme, e não será abalada, e tudo que ele disse vai se cumprir. Nós podemos esperar em Deus, que Cristo Jesus é o nosso Salvador, que as suas palavras vão alcançar as nossas vidas, para o futuro eterno, mas também para hoje. Também Cristo quer nos alcançar nesses propósitos para 2015, enquanto Ele não voltar. Deus também tem deixado algo importante para nós. E eu fiquei procurando quais seriam as vantagens. Por que Cristo manteve a sua palavra? Por que Ele falou, vale a pena fazer isso? Por que Deus elaborou este plano? Vamos lá salvar o homem, porque o homem está perdido, está fora, ele está comprometido e a condenação está certa. O homem está condenado, não tem mais jeito. E eu fiquei pensando, onde estaria algo que traria para Deus alguma felicidade, alguma compensação, algo que Ele diga assim, bem, vale a pena. E eu achei em Apocalipse 21, versículo 7, algo que acho que tem a ver com isso. Você pode encontrar em muitos outros lugares, mas eu achei muito especial o que esse versículo disse, quando lemos assim, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Deus não estava contente com a separação que havia entre o homem e a sua divindade, a sua santidade, a sua integridade. Por isso, Ele, olhando a conquista que poderia ser alcançada através do sacrifício de Cristo, Ele achou melhor entregar o seu filho pelas nossas vidas. Mas não é apenas um amor que apenas se dá e não tem nada em troca. Deus espera essa resposta das nossas vidas. Deus não quer que sejamos gratos e a gente levante as mãos e cante músicas bonitas e depois vamos embora. E depois digamos para Deus, Deus continua na igreja porque nós queremos ir para outros lugares. Deus quer um relacionamento que não se desliga mais de nós. Por isso que Deus oferece a nós como filhos, porque nós herdamos todas as coisas, diz o versículo 7, ou no futuro, como essas coisas vão acontecer, herdaremos todas essas coisas, mas o texto diz que Ele será nosso Deus, não haverá um relacionamento entre Deus e os seus adoradores, e não haverá mais conflitos, não haverá mais instabilidades, não haverá mais perguntas no sentido de que vale a pena ou não, mas haverá uma certeza, agora nada mais distancia-nos da presença de Deus. E Ele não é apenas um papai querido que nós buscamos na hora da adversidade, mas Ele é Deus e nós vamos compreender estas coisas. E eu fiquei pensando que é isso que vai trazer muita alegria ao Senhor. Não mais crianças mimadas, chorando para Deus as suas dores. Não mais crianças desesperadas, que às vezes estão contentes com os seus erros, os seus pecados, ou com as suas irresponsabilidades, com as suas negligências, estão contentes e contabilizando vitórias no meio de todas essas situações. Mas Ele está dizendo que lá no final, todas essas coisas vão ficar para trás e haverá um relacionamento íntimo entre o homem e Deus, porque Ele consertou essas coisas. E Ele vai olhar a sua obra e vai ver os seus filhos e vai ver um relacionamento que Ele consertou e nada mais ficou errado. E isso vai ser bom. Eu acho que Ele vai dizer assim, valeu a pena. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o quanto valeu, senão Ele não teria feito o que fez. Mas eu fiquei pensando nessa palavra integridade, e o quanto isso traz para nós segurança, e o quanto isso deve ser um modelo para a nossa vida, o quanto isso precisa estar presente na igreja de Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos alguns fatos, quando nós olhamos algumas situações,
nós nos decepcionamos. E eu acho que quando Deus olha com a sua santidade, com o seu senso de justiça, com os seus valores, com aquilo que Ele estabeleceu que é certo e que é errado, Ele se decepciona ainda mais. Isso não significa que nós estamos perdidos. Quero lembrar da segurança que Jesus deu, dizendo que nós podemos vencer. Por isso, em Apocalipse 21:7, há o que vencer. Eu quero conclamar a igreja para assumir a integridade de Cristo Jesus na sua vida. Quero dizer para você que isso precisa fazer parte dos seus planos para 2015. Integridade, solidez, algo que as pessoas não achem dúvidas, algo que as pessoas não precisem ficar apontando o dedo, algo que as pessoas não precisem dizer assim: será? Quero pedir que na sua vida, nos seus planos, se inclua um trabalho pessoal que comece na sua mente, no seu coração, buscando a Deus em oração, buscando essa integridade. O que nós estamos vendo aqui na nossa igreja, irmãos, são muitas realizações de Deus. Mas ainda assim, ainda não sinto uma solidez da igreja. Ainda assim, não sinto que há uma firmeza em todos os irmãos. Ainda assim, acho que há muitos momentos de instabilidade, onde o velho homem se levanta. E quando o velho homem se levanta, há muitos estragos, há muitas feridas, há muito trabalho desperdiçado. E eu estou chamando a igreja para trabalharmos por uma integridade, essa que estava em Cristo Jesus, para estar nas nossas vidas também. Para que as pessoas aprendam conosco, para que as pessoas possam enxergar em nós um modelo a ser seguido, para que as pessoas possam ver Cristo nas nossas vidas e possamos aproveitar a própria integridade de Cristo Jesus. Ele nos compara ao seu corpo, mas ele também diz que nós somos o templo do Espírito Santo, mas temos sido templos instáveis. Nós não podemos deixar que o Espírito de Deus apareça em templos instáveis, negligentes, irresponsáveis. Mas precisamos andar nos caminhos de Deus, sendo íntegros a partir das coisas pequenas. Lembre-se disso, irmãos. Coisas pequenas. Comece a olhar as pequenas coisas que negligenciamos, que dizemos não, que estamos despreocupados, que a gente diz não tem problema, que a gente justifica, todo mundo é assim. Olhe para estas pequenas coisas, tome uma atitude com relação a Deus e deixe isso continuar na sua vida. Deixe isso ir estabelecendo uma integridade cada vez maior, um compromisso cada vez maior com Deus. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você, irmão, não precisa começar com coisas grandes. Comece das coisas pequenas. Deixe Deus e as pessoas perceberem as pequenas coisas. Sabe onde principalmente começa esse trabalho de integridade? Lá na nossa família. Quando as pessoas olham para a gente e falam assim: você mudou, você está melhor, eu tenho confiado mais em você. É lá na nossa família que começa isso. Depois na nossa igreja, porque nós temos um convívio mais íntimo. E as pessoas olham para a gente e elas se decepcionam com a gente. Elas enxergam os nossos erros. Algumas não falam, mas elas enxergam. A gente diz: ninguém percebeu. Mas aquilo é evidente, irmãos. Comece a trabalhar por estas coisas. Comece a ter essa integridade de Cristo na sua vida, para aceitar os compromissos que Deus colocar diante de você. Comece com coisas pequenas, mas estabeleça compromissos. Coloque como prioridades lá nas suas resoluções, que ano que vem você vai aceitar compromissos que vêm de Cristo para a sua vida. Essas experiências que a irmã Nancy, a irmã Sônia Machado contaram aqui, nós experimentamos nas noites de vigília. As noites de vigília são noites de muito testemunho. As pessoas contam o que Deus fez, como Deus fez, o que elas passaram.
São noites que o nosso coração fica arrebentado de tantas emoções, de tantas alegrias e satisfações, e ao mesmo tempo de ver situações difíceis que as pessoas estão passando, e nós nos juntamos ali em oração, nos enchemos de esperança e vemos como Deus está fazendo e vemos a presença de Deus ali. Mas muitos irmãos ainda não apareceram uma noite de vigília, não vieram orar com a gente ainda. Integridade também é uma solidez lá na sua fé, onde as pessoas perguntam para você: por que você acredita em Deus? E você tem respostas. Mas quem é Deus? E você sabe responder. Mas onde você aprende essas coisas? E você sabe abrir a sua Bíblia e sabe mostrar para a pessoa a sua fé. Eu creio nisso que está escrito aqui. Onde você não tem as mesmas respostas que eles, onde não há um embate de autoridade, como a gente faz quando a gente discute sobre os nossos times de futebol, ou os nossos gostos com carros, onde a gente não tem nenhuma fonte fidedigna que dê mais autoridade para um do que para outro. Ao invés disso, nessas questões espirituais, nós podemos dizer: as Escrituras dizem, e não sou eu que estou dizendo, foi Cristo que disse. E eu não preciso dizer para a pessoa: mas eu creio assim, e você crê do seu jeito. E eu não preciso criar nenhum impasse, mas eu posso criar uma aproximação, onde eu tenho segurança das coisas que eu creio. E quando eu converso com Deus, eu creio nessas coisas. Mas para isso eu preciso investir, irmãos. Um texto que diz que o exercício físico não se aproveita para quase nada. Aliás, eu estou precisando de alguns exercícios, né? Ele tem alguns valores, mas o exercício espiritual é algo que vai durar toda a sua eternidade. É um investimento que começa agora e que você colhe desde já para toda a eternidade. E quantos de nós temos perdido nosso tempo com tantos outros investimentos e a gente não consegue equiparar nenhum deles com o investimento espiritual? É fácil de ver, meus irmãos. No seu trabalho, quantas vezes você chega atrasado? Mas no domingo de manhã, quantas vezes nós chegamos atrasados? Um programa de televisão que nós gostamos, quantas vezes você perde o programa? Mas quantos cultos nós perdemos? Com as orientações que alguém te dá no seu serviço, às vezes um chefe, ou às vezes a situação do mercado, e você está dirigindo a sua empresa, você sabe: se eu não for por ali, eu vou me perder. Mas nas orientações que Deus deu para você, quantas vezes nós negligenciamos e dizemos: mas eu vou fazer do meu jeito, depois eu vejo com Deus como é que vai ficar. Quantas vezes nós não assumimos o trono do nosso coração, do governo do nosso coração, e diz: aqui quem manda sou eu, e eu tenho o meu jeito de fazer as coisas, eu sei o que é melhor para mim. E não olhamos aquilo que Deus está fazendo. Isso significa que não há uma integridade, não há uma solidez, não há algo sério que foi construído para Deus realmente estar presente ali, para fazer alguma diferença. E eu estou então chamando a igreja e desafiando a igreja e dizendo, como pastor desta igreja, que a gente precisa trabalhar por essa integridade de Cristo Jesus nas nossas vidas. Que comece nas pequenas coisas, mas que lá você esteja firme. Comece a olhar em coisas simples, irmãos. E eu tenho insistido nessas coisas pequenas, que as grandes muitos de vocês já conhecem, mas eu tenho insistido: o horário dos cultos, os 3 últimos bancos. Eu tenho insistido, mas eu fico impressionado como assim não há uma resposta da igreja a alguns pedidos mais simples. E quando a gente fala de ID, é um alvoroço, porque o ID é uma coisa tão grande para uma cidade, um trabalho evangelístico que muda a eternidade de pessoas. Mas quando eu falo, vamos fazer a inscrição, alguns irmãos dizem: olha, não sei se eu vou trabalhar nesse dia, eu não sei se eu posso, eu tenho que ver, eu não sei se vai dar, se eu tenho dinheiro. Não há uma iniciativa de integridade dizendo: irmão, eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou.
Eu vou contar o meu problema, pastor, ora por mim. Pastor, tem como me ajudar? Eu não tenho dinheiro, olha, eu não sei se eu vou trabalhar, eu vou fazer minha inscrição. Se eu for trabalhar, o dinheiro vai para outra pessoa, mas eu vou participar disso. Não há uma preocupação em dizer, conte comigo, como Cristo fez. Porque Cristo sabia, se ele não fosse fazer, não teria um substituto para ele. E a gente pode colocar várias pessoas para trabalharmos no ID, mas se você não for, você não está lá. Coisas pequenas, coisas muito grandes. Quando a gente fala, irmãos, de ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, a gente faz uma campanha, vamos ler a Bíblia, todos nós. E eu tenho visto, graças a Deus, esse ano muitas pessoas vieram para mim e disseram assim, pastor, eu ainda não tinha lido, mas esse ano eu estou lendo. E eu fiquei muito contente por essa resposta. Mas alguns ainda disseram, pastor, eu não consigo. Monte até deu uma solução, né? Se você já leu uma vez inteira, então algumas partes você pula, né? Se concentra nas partes que você tem mais afinidade. Mas eu ainda vou dizer um desafio. Talvez se você ler 3 vezes as partes mais difíceis, talvez você comece a compreender um pouco mais. Se você começar a pesquisar e não só ler para dizer eu li, talvez você comece a amar aqueles textos e dizer agora eu entendo por que eles estão lá. Então tem soluções, tem oportunidades, mas a nossa vida está muito flexível. Ela está se amoldando ao mundo, ela está tomando características mundanas. E nós estamos procurando fazer coisas na igreja que as pessoas falam assim, eu acho que eu vou para a igreja. E você pode ver na televisão que eles trabalham muito por isso. Há campanhas e campanhas e títulos e nomes e bênção daquilo e campanha daquilo, desafio daquilo, porque senão as pessoas não vão mais. E eu falo assim, eu penso comigo, eu não posso fazer isso na minha igreja, porque eu não quero que as pessoas venham aqui motivadas por alguma coisa que nós estamos dando. Se fosse assim, eu pedia a Deus, deposita todo mês 500 mil reais na conta da igreja, e eu vou oferecer 1.000 reais para todo mundo que vier aqui, vai ter 500 membros na igreja. Mas se o senhor der 1 milhão, eu vou oferecer 1.000 reais, vai ter 1 milhão de pessoas aqui, olha, vai ter 1.000 pessoas aqui, e assim a gente vai, eu podia pedir para Deus, deposita dinheiro lá na conta, e eu vou dar para as pessoas, a igreja vai encher. Mas é para isso? Nós estamos reunidos aqui, irmãos, que Deus comprou a nossa vida com o sangue de Cristo Jesus. É isso que tem que nos trazer aqui. É isso que tem que fazer com que quando alguém diga para você, irmão, preciso da sua ajuda, você pode assumir isso e você diga sim, em nome de Jesus. E quando alguém disser para você assim, temos um trabalho a fazer, você pode nos ajudar nisso, você diga, conte comigo. E quando isso estiver além de você, você diga, olha, eu não vou conseguir fazer sozinho, vou ter que procurar algumas mais pessoas, mas pode contar comigo, eu vou achar essas pessoas. Nós precisamos ser íntegros na presença de Deus, sólidos, firmeza uns para com os outros. Mas quantos de nós estamos sendo decepção para as pessoas? Não posso contar, eu não sei se eu posso chamar, não sei se eu posso convidar, não sei se eu posso ligar, eu não sei porque as pessoas estão volúveis e amoldadas ao mundo, muito flexíveis. Eu quero pedir em nome de Jesus que a solidez de Cristo esteja na sua vida. 2015, você já comece um novo pensamento na sua vida. Que Cristo morreu por você. Que isso que Cristo fez mostrou a integridade nele, a integridade dele, para você confiar de todo o seu coração e para você dar novos passos, para você ir além do que você foi esse ano, para você não ficar parado, para você não dizer não, o que eu fiz está bom, para você olhar para novos desafios e dizer assim, Deus dá a capacidade, eu vou alcançar essas coisas, eu posso ir além, e eu quero pedir que você vá, quero pedir para que você assuma coisas básicas da vida cristã, que você leia as Escrituras, que você ore mais, que você esteja presente na igreja, que você chegue nos horários. E quando a gente fala dos horários, irmão, não é para chegar às 9 horas quando começa o culto, chega um pouquinho antes, assim você cumprimenta os irmãos, quando nós vamos começar o culto você já está aqui, é uma bênção. Os irmãos, quantos irmãos estão aqui, já chegaram no horário do culto, já estavam aqui, a gente aproveitou, a gente pôde abraçar, eu pude dizer, graças a Deus, vou começar o culto e esses irmãos estão aqui.
Porque tem alguns dias, irmãos, que eu fico preocupado. Eu falo, acho que não vai vir ninguém. Quantos irmãos estão ali firmes nas quintas-feiras? Porque nas quintas-feiras a gente ora. E às vezes está frio, às vezes está muito calor, mais ou menos como hoje. E eu vejo as senhorinhas saindo de casa, algumas alegres, festivas, outras com as suas dificuldades físicas, outras por causa da família, mas elas saem das suas casas e às quintas-feiras, às 3 horas da tarde, elas estão aqui. E a gente liga da onde a gente estiver, por favor, ora por mim aí, eu estou precisando. E elas estão aqui orando. E você não falou nada, mas alguém falou, e elas anotaram, olha, eu ouvi dizer, eu vi no Facebook, eu vi em algum lugar, alguém está precisando de oração, e elas estão orando por você aqui. Mas são poucas as pessoas que com oportunidade também vieram aqui às quintas-feiras à tarde, ou às quintas-feiras à noite. Teve algumas quintas-feiras à noite que eu fiquei realmente preocupado. Falei, hoje, Deus, somos só eu e você. Eu e o Senhor, nós vamos ter um bom bate-papo aqui, nós vamos orar. Eu vou orar bastante, o Senhor vai ter que me ouvir, porque agora eu não tenho nada para falar para ninguém, é só com o Senhor mesmo. E aí alguns irmãos foram chegando, e eu fiquei muito contente. Porque lá estavam eles contribuindo com a sua fidelidade ao Senhor. E eu pensei, será que eu posso confiar naqueles irmãos? Lá estavam homens e mulheres íntegros que estiveram comigo ali para orar pela sua vida, porque todas as quintas-feiras a gente ora pelas igrejas, pela igreja, pelas famílias, a gente ora pelas suas vidas. Como pastor, eu preciso de mais homens e mulheres íntegros nesta igreja. Mas como cristão, eu quero lembrar você que Cristo pagou o preço da sua vida, e pagou muito caro. E você precisa responder a este amor de Deus com amor também, com amor, com dedicação. Ame a palavra de Deus, ame estar na presença de Deus, ame estar com os irmãos, ame ouvir os irmãos com os seus problemas, os seus defeitos, para que eles também amem os seus defeitos. É essa integridade que eu queria trabalhar com os irmãos nesta noite. E pedir que ninguém seja negligente ou irresponsável com a palavra de Deus, com a obra de Deus, a obra de Cristo Jesus, naquilo que Ele fez por você. Mas quero pedir que na sua integridade, o seu coração esteja muito sensível ao que Deus tem feito. Que você possa compartilhar cada um desses momentos das coisas que Deus tem feito. Porque a gente tem se emocionado e nosso coração tem se quebrantado muitas vezes quando a gente ouve os testemunhos, quando as pessoas vêm repartir as lutas e as vitórias. Eu não sei se na sua classe da EBD é assim, mas na minha classe todo domingo tem alguma novidade. Todo domingo nós choramos juntos, todo domingo tem uma emoção tremenda do que Deus fez. Sejam adultos, jovens, crianças, eles vêm trazendo aquilo que eles viveram e aprenderam naquela semana. Eles vêm com aquele primeiro amor daquilo que Deus tem feito na vida deles, e eles vêm dizendo para a gente, olha, porque essa semana Deus foi maravilhoso, e Deus fez assim, 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 e eles começam a chorar, e quando eu olho está todo mundo chorando, e depois no final a gente vai orar, e a gente não precisa dizer orem uns pelos outros, eles se lembram. E quando alguém está com alguma dificuldade, ele também não precisa dizer, ora por mim, por favor, porque antes que ele diga, o irmão já está orando, Deus cura, abençoa, toma conta daquela vida. E eles nem se batizaram ainda, eles estão apenas aprendendo e já estão vivendo estas coisas. Quero pedir que você se emocione com o que Deus está fazendo. Quero pedir que o seu coração esteja sensível para ver como Deus está fazendo, e você viva estas coisas. Eu e a Cláudia, quando falamos para os casais que pretendem se casar, nós dizemos para eles, e aí, como é que estão as coisas? Difícil? Está uma correria, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Tem casal que briga, né? Tem aquela confusão toda, ou o dinheiro nunca dá para comprar todas as coisas, é tanta coisa para resolver, é fornecedor que acaba furando na última hora, é tanto trabalho. Ele fala assim, aproveite todas estas coisas,
Curta todas estas coisas, porque elas vão ficar na sua lembrança de como vocês venceram juntos, como foram emocionantes aqueles dias, com toda aquela correria, aquela coisa, aquele momento todo para chegar no dia do casamento e dizer: conseguimos, né? E aí mesmo com as circunstâncias, as surpresas, tudo vale a pena, foi ótimo. Eu quero dizer para você, irmãos, ainda que você esteja em lutas muito grandes, ainda que tenha muito para acontecer na sua vida, aproveite todas as lutas que você tem vivido. Porque é nessas lutas que você vai perceber a presença de Deus, que Ele está do seu lado. É enquanto Ele vai solidificando a sua vida e tornando uma construção estável, sólida e íntegra, é que você vai percebendo que Deus está lá, que Ele não está longe de você, até chegar aquele dia, nós nos encontraremos com Ele, e Ele vai poder nos receber dizendo: seja bem-vindo, que prazer, que privilégio. Não sejamos mais flexíveis, vulneráveis, instáveis, mas sejamos pedra de ajuda. Ebenezer, pedra de ajuda. Fique em pé, vamos orar. Senhor Deus, agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor pela vida que o Senhor nos dá, pelas condições de estarmos nesta noite aqui, o último domingo. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra tenha alcançado todas as nossas vidas, e que façamos planos que dignifiquem o Teu nome e a vida de Cristo Jesus. Que sejamos cristãos que apresentem ao Senhor a Tua vida e apresentem ao mundo a Tua salvação. Alcança-nos com Teu amor, com a Tua misericórdia, mas alcança-nos também com os Teus projetos, e que haja disposição no nosso coração para dizer sim ao Senhor, que haja disposição para dizer sim ao nosso irmão, que hajam braços estendidos para ajudar, para trabalhar, para servir. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que sejamos essa pedra de ajuda, a fortaleza que veio do Senhor, que a força que veio do Senhor nos alcance, e sejamos essa fortaleza para as vidas que esperam de nós. Que sejamos assim na nossa família, com os nossos queridos, que eles se sintam abençoados por nós. Sejamos assim também aqui na nossa igreja, que os nossos irmãos se sintam abençoados por nós, que confiem nas nossas vidas, que se encham de alegria por nos encontrarem. Sejamos também força, fortaleza, pedra de ajuda no mundo para as pessoas que não têm, ó Deus, salvação, não têm esperança, ou que estão enganados ou enganando-se a si mesmos. Que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide de cada um. Todos nós sejamos abençoados por Ti. Alcança-nos com a Tua misericórdia. Precisamos do Senhor, mas queremos encher o nosso coração de esperança, sabendo que o Senhor já venceu todas as coisas, que nada impede do Senhor realizar a Tua obra na nossa vida, a não ser a nossa decisão. Que nada impede que o Senhor, Deus, use-nos de maneira grande nas coisas pequenas e nas coisas grandes, mas que o Senhor use-nos desde já para toda a eternidade. Abençoa o Teu povo, ó Deus, abençoa toda a igreja, os que estão aqui, os que estão pela internet, os que não estão conosco, que estão viajando. Alcança todos estes com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua consolação, com a presença do Senhor, e que haja no nosso coração uma nova disposição para um novo ano, para novos trabalhos, para novas realizações, para a obra de Cristo Jesus, através das nossas vidas e para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor.